Você já sentiu em algum momento da sua vida uma proteção invisível que você não conseguia explicar? Um acidente evitado por segundos, uma escolha errada interrompida por um contratempo inesperado, uma sensação súbita de conforto em meio à dor? E se eu te dissesse que por trás desses momentos silenciosos havia anjos agindo em seu favor? A Bíblia nos revela que Deus ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Salmos 91:11, mostrando que nossa jornada espiritual é assistida por mãos invisíveis e fiéis. Você nunca caminhou sozinho, mesmo quando acreditou estar abandonado. Desde o momento em que você respirou pela primeira vez, houve um exército do céu comissionado para te proteger. Essa proteção não é esporádica nem limitada a grandes milagres. Ela é contínua, diária, silenciosa. Hebreus 1:14 afirma que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que a sua existência está cercada de intervenções divinas, ainda que seus olhos naturais não consigam enxergar. Você já pensou na quantidade de vezes que o inimigo tentou te atingir e foi impedido sem que você percebesse? Quantos planos de destruição foram frustrados antes mesmo que você tivesse consciência do perigo? Quantas ciladas foram desarmadas por mãos invisíveis? O cuidado dos anjos não depende da sua percepção, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. E é exatamente por isso que hoje, ao ouvir esta mensagem, seu espírito se enche de gratidão, porque o céu nunca desistiu de você. Comente aqui, proteção divina, se você sente que Deus já te livrou de batalhas que você nem viu. Fique comigo até o final, porque no próximo bloco vamos mergulhar na missão contínua dos anjos, desde o seu nascimento. Uma jornada de proteção que começou antes mesmo de você saber como pedir ajuda. Antes mesmo de você dar seu primeiro passo, antes da sua primeira palavra, o céu já estava em movimento a seu favor. Quando Jesus falou sobre as crianças em Mateus 18:10, ele revelou uma verdade poderosa. Os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Isso mostra que desde o começo existe uma atenção constante do céu sobre a sua vida. Os anjos designados para te guardar não aparecem apenas em momentos críticos. Eles estão em serviço contínuo, testemunhando cada fase do seu crescimento, cada luta silenciosa, cada conquista celebrada em lágrimas ou sorrisos. Quantos perigos foram afastados da sua vida sem que você percebesse? Quantas armadilhas preparadas pelo inimigo nunca chegaram até você porque um anjo de Deus entrou no caminho? Existe uma parte da sua história que só será plenamente entendida na eternidade, quando Deus te mostrar todos os livramentos invisíveis que você recebeu. É importante entender, não é o seu merecimento que ativa a proteção, é a graça de Deus que ama seus filhos intensamente e move os céus para defendê-los. Saber disso deve encher seu coração de reverência e de confiança, mesmo nos dias difíceis. Em tantos momentos em que você pensou que estava esquecido, os anjos estavam ali, guardando não apenas o seu corpo, mas a sua história. Eles protegem sonhos que ainda não se cumpriram, promessas que Deus ainda vai manifestar, caminhos que o próprio Espírito Santo está preparando. Quando tudo parece silencioso, não confunda o silêncio com abandono. Existe uma movimentação espiritual intensa para que o plano de Deus sobre sua vida se cumpra exatamente como ele prometeu. E os anjos são parte vital desse cumprimento. Se essa verdade toca o seu espírito hoje, escreva nos comentários: eu creio na proteção de Deus. Porque entender que a sua vida sempre foi assistida pelo céu muda tudo. Transforma o medo em confiança, o desespero em esperança e a dúvida em adoração. No próximo bloco, vamos ver como essa companhia celestial se intensifica em tempos de batalha espiritual. Nem todas as guerras que ameaçaram sua vida foram travadas na terra.
Algumas batalhas foram vencidas no céu antes mesmo de se tornarem perceptíveis. Em Daniel 10, a Bíblia mostra um dos episódios mais impressionantes do mundo espiritual. Daniel estava em jejum e oração quando um anjo lhe apareceu e disse que havia sido enviado desde o primeiro dia, mas foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia durante 21 dias, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudá-lo. Esse relato nos prova algo essencial. Há guerras espirituais sendo travadas a nosso favor que jamais veremos com os olhos naturais, mas que definem o avanço da vontade de Deus em nossas vidas. A cada oração que você faz, algo acontece no invisível. Quando você jejua, adora ou se consagra, os céus se movem e os anjos respondem, mas o inimigo também se levanta para resistir. E é aí que entra o papel dos anjos como guerreiros espirituais. Eles rompem resistências, derrubam fortalezas, desarmam emboscadas e carregam mensagens que muitas vezes trazem direção, livramento e estratégias para vitórias específicas. Não se engane achando que sua fé é passiva. Ela ativa realidades sobrenaturais. E quanto mais você mergulha no Espírito, mais intenso se torna esse movimento celestial ao seu redor. Você já sentiu que estava enfrentando algo mais pesado do que o normal? Um peso que não era apenas emocional, uma opressão que parecia espiritual? Esses momentos podem ser sinais de batalhas intensas sendo travadas ao seu redor. Mas saiba de uma coisa: você nunca está só. Mesmo no meio da noite escura da alma, há anjos enviados por Deus que continuam lutando, mesmo que você não veja nem sinta. A presença deles não depende da sua percepção, mas da fidelidade do Deus que os enviou. Comente aqui embaixo: eu tenho guerreiros ao meu redor. Se você sente que essa palavra se conecta com o que você tem vivido. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que mesmo nas lutas invisíveis, o céu continua ativo. No próximo bloco, vamos falar de como os anjos foram enviados por Deus, não apenas para proteger, mas para consolar, inclusive nos dias em que tudo parecia perdido. É difícil acreditar que guerreiros celestiais também saibam acalmar corações partidos. Mas a Bíblia deixa claro: os anjos de Deus não são apenas soldados da luz. Eles também são mensageiros de consolo em dias de dor profunda. Quando Elias, o profeta, fugiu para o deserto com desejo de morrer, sentindo-se abandonado e exausto, não foi um milagre de fogo que Deus enviou, foi um anjo que tocou Elias com cuidado, deu alimento e o instruiu a continuar. 1 Reis 19, 5, 7. Isso nos mostra que os anjos não aparecem apenas em grandes livramentos, mas também nas nossas horas de fraqueza emocional, mental e espiritual. Eles são expressão da ternura divina quando tudo parece ruir. E não foi só com Elias. O próprio Jesus, no momento mais angustiante da sua vida, no Getsêmani, foi fortalecido por um anjo. Lucas 22, 43 diz que após sua oração intensa e suor como gotas de sangue, lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Isso mostra que até o Filho de Deus, em sua humanidade, foi assistido por anjos em um momento de agonia extrema. Se Deus enviou anjos para confortar o seu próprio filho, imagine o quanto ele se importa em te consolar quando você também está à beira de desistir. Talvez você não tenha percebido, mas nos seus dias mais escuros, quando ninguém te entendia, havia uma presença sagrada ao seu lado, trazendo alívio ao seu espírito. Há dores tão profundas que as palavras humanas não alcançam. Mas a linguagem do céu é diferente. Deus conhece seu choro silencioso e muitas vezes ele responde com uma paz que você não consegue explicar. Você acorda no dia seguinte sem saber como conseguiu dormir. Um peso é tirado do seu peito, sem que nenhuma conversa tenha acontecido. Uma esperança inesperada renasce, mesmo depois de tanto desânimo. Isso
é ministério angelical em ação. Deus pode usar anjos para trazer cura às áreas mais invisíveis da sua alma. E você nem sempre saberá que foi isso que aconteceu, mas o efeito é real. O consolo é verdadeiro. Se você está passando por um momento difícil, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, fortalece-me como fizeste com Elias. Que essa seja a sua oração hoje. Porque se Deus enviou anjos para Elias, para Jesus, para tantos outros homens e mulheres de fé, Ele também envia por você. No próximo bloco, vamos entender o perigo de viver como se o mundo espiritual não existisse. E por que isso pode nos deixar vulneráveis sem saber. Um dos maiores erros da vida cristã moderna é viver como se o mundo espiritual não existisse. A correria diária, a distração constante, a lógica excessiva e o ceticismo disfarçado de maturidade nos fazem esquecer que há um campo invisível moldando muitas das circunstâncias visíveis. Hebreus 13:2 traz uma advertência sutil, mas profunda. Não negligenciem a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Esse versículo não é só sobre gentileza, é um lembrete de que há anjos mais próximos de nós do que imaginamos, e que ignorar essa presença pode nos roubar da sensibilidade espiritual que Deus deseja que tenhamos. Há quem viva com medo de demônios, mas não dá crédito algum ao ministério dos anjos. Isso cria uma fé desequilibrada, mais consciente do mal do que do bem. Quando não reconhecemos a presença dos anjos enviados por Deus, caímos no erro de pensar que estamos à mercê do acaso ou da força do inimigo. E o medo cresce, a ansiedade se instala, a confiança enfraquece. Mas quando nos lembramos que há uma companhia celeste fiel, ativa e poderosa ao nosso lado, tudo muda. Não se trata de idolatria angelical, mas de gratidão e percepção do cuidado constante que vem do trono. Satanás ama quando o cristão vive distraído, porque a distração nos deixa vulneráveis. Uma das estratégias do inferno é fazer com que você esqueça que está sendo observado, acompanhado, guiado e protegido por anjos que obedecem diretamente às ordens de Deus. Quanto menos você crê nessa verdade, menos você ora com ousadia, menos você discerne os livramentos, menos você se alegra nos pequenos milagres do cotidiano. E assim, você se torna presa fácil para a dúvida, o medo e o esgotamento emocional. Mas quando você se lembra da guerra invisível e da proteção divina, sua postura espiritual muda por completo. Se você deseja ter seus olhos espirituais abertos, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, desperte meu discernimento, porque há uma urgência em acordar do sono espiritual. Você precisa se lembrar todos os dias de que está sendo acompanhado. E no próximo bloco, vamos descobrir como até mesmo o momento da morte de um filho de Deus é acompanhado por anjos, uma despedida que para o céu é uma recepção. Há algo extraordinariamente reconfortante nas palavras de Jesus em Lucas 16:22, quando ele conta que o mendigo Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isso não é uma figura poética. É uma revelação espiritual profunda. A morte de um justo não é uma despedida solitária. É uma transição acompanhada por mensageiros celestiais. Enquanto para os homens há luto e saudade, para o céu há uma comitiva de honra. O último fôlego de um filho de Deus não é o fim da história, mas o início de um novo capítulo, com anjos como testemunhas e escolta da eternidade. Se os anjos já estavam presentes desde o nascimento e durante toda a jornada de vida, por que não estariam também no último momento? Deus não abandona os seus. Mesmo na morte há honra. Salmos 116:15 diz: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E parte dessa preciosidade é o cuidado com a travessia. Para quem ama a Deus, a morte não é um abismo, é uma ponte.
Uma passagem cercada por seres de luz que conhecem sua história, suas dores, suas vitórias. Eles não vêm te buscar com medo, mas com alegria, porque eles sabem, quem atravessa com Cristo já venceu. Essa verdade muda completamente nossa percepção da finitude. Muitos temem a morte por acreditarem que será um momento frio, solitário ou escuro. Mas para o justo, não há escuridão que resista à luz dos anjos. Não há solidão que resista à companhia do céu. Não há silêncio que não seja quebrado por cânticos invisíveis de boas-vindas. Se você perdeu alguém que caminhava com Deus, essa é uma verdade para aquecer seu coração. E se você teme o dia da sua partida, receba agora a paz que só o Espírito Santo pode dar. Você não partirá sozinho. Comente aqui: quando eu partir, quero partir nos braços de Deus, porque não há despedida para quem caminha com Cristo. Há retorno, e há anjos, muitos, todos eles prontos para conduzir você até o lar eterno. No próximo bloco, vamos orar juntos pedindo que o Senhor ative nossa sensibilidade espiritual e nos ajude a reconhecer, em cada passo da vida, a presença daqueles que Ele enviou para nos guardar. Pai querido, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração humilde e os olhos espirituais abertos. Queremos reconhecer a Tua fidelidade em cada detalhe da nossa caminhada. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado por enviar os Teus anjos desde o princípio da nossa história. Anjos que guardam, protegem, anunciam, fortalecem e até consolam. Senhor, muitas vezes ignoramos o cuidado invisível, mas hoje queremos honrar aquilo que o céu tem feito por nós sem que percebêssemos. Hoje declaramos com fé: nós cremos que o Teu exército está ao nosso redor. Espírito Santo, queremos pedir uma coisa: desperta em nós uma sensibilidade espiritual maior. Nos faz perceber quando estamos cercados por aquilo que não vemos. Que possamos discernir os Teus sinais, Teus avisos, Teus livramentos. Que possamos aprender a descansar na verdade de que anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram de todo mal. Salmos 34, 7. Não queremos mais viver como se fôssemos frágeis e desprotegidos. Queremos andar com a convicção de que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que seus mensageiros nos acompanham em cada passo. Se hoje há alguém ouvindo esta oração se sentindo sozinho, abandonado, esquecido, eu oro para que essa pessoa seja visitada por Tua presença agora. Que os anjos do Senhor entrem nesse quarto, nessa casa, nesse coração e tragam a paz que excede todo entendimento. Que todo espírito de medo, angústia e solidão seja dissipado pela luz que vem do alto. Que o Teu consolo envolva, fortaleça e levante cada vida que recebe essa oração. Que essa verdade se torne real. Eles nunca estiveram sós. Tu sempre estiveste com eles e seguirás com eles até o fim. Em nome de Jesus, nós declaramos que os Teus anjos continuem ministrando, guiando e guardando cada um de nós. Que a nossa fé seja fortalecida não apenas pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E que ao caminharmos pela vida, possamos fazer isso com a cabeça erguida, sabendo que o céu está ativo, atento e em movimento por nós. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu creio na proteção de Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar que os anjos de Deus estão com ele hoje e sempre.